Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo. E a presença dele é real aqui no nosso meio. Glória a Deus pela vida de cada irmão que aqui está, de cada um que se encontra. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela oportunidade que me foi concedida nessa noite. Estou aqui na dependência do Senhor, sabendo que nada sou, mas Ele é poderoso nas nossas vidas para fazer muito mais. E vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quem for encontrando e pudesse colocar de pé para a gente fazer a leitura, é só um versículo. Irei ler só o versículo 8. A palavra diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que aqui está. Obrigada porque ela é alimento, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estou aqui como instrumento diante do Senhor para que o Senhor me use conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. O Senhor sabe o que cada um de nós necessita, Pai. Oh Deus, ministra, continua ministrando, porque o Senhor está aqui e a Tua presença é real, Senhor, no nosso meio. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Nós queremos Te ouvir, Jesus. Nós queremos ter sensibilidade para ouvir a Tua voz, o Teu falar. Oh, papai querido, que a mente do Senhor, que a mente de Cristo esteja sobre a vida de cada um, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida. Oh, Deus, nós dependemos, papai, e nós sabemos que nada somos sem Ti. Aleluia. Podeis assentar. Como a Lília falou no início do culto, o culto de hoje está sobre a organização do Ministério de Casais. E a gente leu aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Desde o princípio, Deus o quê? Deus, Ele estabeleceu relacionamento. O texto aqui, esse versículo nos mostra que havia algo que era comum. Havia algo que era constante e era natural. Deus o quê? Deus, Ele andava com o homem. E não era um encontro ocasional. A gente percebe que era uma convivência. A gente percebe que era algo que era algo diário. Então a presença de Deus, ela não era o quê? Ela não era um evento. Ela fazia parte daquele ambiente. Não era algo buscado esporadicamente, mas era algo que vivido ali, diariamente. O homem, nós, não fomos criados apenas para existir, para trabalhar, para construir a nossa vida aqui na terra. Nós fomos criados para andar com Deus. Mas aqui, em Gênesis 3, nos mostra o momento em que tudo se rompe. O pecado vem e entra. Aquilo que era comunhão se transformou em distância. Aquilo que era intimidade virou o quê? Virou medo. Aquilo que era presença se transformou em ausência. E o texto diz aqui que ao ouvirem a voz de Deus, eles se esconderam. Isso revela algo profundo. Porque o problema, ele não começou entre Adão e Eva. O problema começou entre o homem e Deus. Porque toda crise entre eu e o meu esposo,
Toda crise entre eu e vocês, toda crise entre eu e meus filhos, toda crise entre eu e meus familiares, toda crise entre eu e a minha família, toda crise entre eu e a igreja, toda crise horizontal, ela nasce de uma ruptura vertical. Quando o relacionamento com Deus é o que é afetado, a gente pode falar que o coração, ele se desajusta. A identidade vai o quê? Vai se perdendo e os relacionamentos, eles começam a se deteriorar. Porque logo depois, a gente vê o episódio o quê? Adão culpando Eva e Eva culpando a serpente. Ou seja, o que era amor começa a dar lugar à acusação. E o que era unidade dá lugar o quê? À divisão. E é exatamente aqui onde entra o tema da palavra de hoje que eu quero trazer para vocês. E o tema diz assim: relacionamentos restaurados pela presença de Deus. Fato é que nós sabemos que os relacionamentos, eles não são restaurados apenas com o esforço humano. Eles são restaurados quando a presença de Deus volta a ocupar o centro. Porque aquilo que foi perdido pelo afastamento de Deus, só pode o quê? Só pode ser restaurado com retorno à sua presença. Hoje, irmãos, Deus, ele continua procurando homens e mulheres que não apenas falem dele, mas o quê? Mas que voltem a andar com ele. Porque quando nós estamos na presença de Deus, o nosso coração, ele é o quê? Ele é tratado. O orgulho é o que é quebrado. E o perdão é liberado. E os relacionamentos, eles começam a ser restaurados. Mas antes de Deus restaurar vínculos, ele restaura o quê? Corações. Antes de Deus mudar a minha história, antes de Deus mudar a sua história, ele muda o quê? O nosso interior. Ou seja, é de dentro para fora. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como a presença de Deus tem o poder de restaurar aquilo que foi quebrado no nosso relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é só entre eu e o meu esposo. É sobre eu, vocês, sobre a nossa família. E eu quero trazer 3 tópicos nessa noite. E o primeiro tópico, ele diz o seguinte: o afastamento da presença de Deus gera ruptura nos relacionamentos. Ou seja, quando nós nos afastamos da presença de Deus, consequentemente, houverá e acontecerá ruptura nos nossos relacionamentos. Porque lá em Gênesis 3:8, fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, o que eles fizeram? Mais para baixo, pouco está lá, esconderam-se da presença do Senhor. Havia presença, não havia? Só que agora eles estão se escondendo. E logo depois, algo que nunca tinha acontecido, aconteceu. Que em Gênesis 3:12 até o 13. Diz assim: então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então surge culpa, surge acusação, surge defesa. O pecado, ele foi e afastou o homem de Deus. E ao afastar o homem de Deus, isso imediatamente afeta os relacionamentos. Porque quando nós estamos longe da presença de Deus, nós nos irritamos com o quê? Com facilidade.
Quando nós estamos longe da presença de Deus, igreja, nós podemos interpretar muitas coisas erradas. Nós podemos guardar mágoas. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós endurecemos o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o meu coração, ele não está guardado em Deus, quando o seu coração, ele não está guardado em Deus, a gente começa a se perder ali nas emoções. Vamos a um exemplo prático aqui, na vida real. Vou usar um casal, mas poderia ser entre mãe e filha, entre mãe e filho, mas eu vou usar como exemplo um casal. Um casal, quando eles estão bem com Deus, eles conversam melhor, eles têm paciência e eles conseguem perdoar com mais facilidade. Mas quando eles se afastam da presença, qualquer coisa vira motivo de discussão. E aí as palavras, elas o quê? Elas ferem com facilidade. E o silêncio acaba virando o quê? Distância. Então, não é só o problema. É a ausência da presença de Deus governando o coração. O que isso quer dizer de uma forma assim bem simples? Porque muitas das vezes eu penso assim, o meu problema, o problema que eu estou enfrentando é o que o meu esposo falou, foi a discussão que aconteceu, foi o que minha mãe falou, foi o que o meu irmão falou. E a gente foca muito ali no problema, mas a palavra nos ensina que o verdadeiro centro não está fora, está o quê? Está dentro. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o que sai de mim revela o que está dentro de mim. O que sai de vocês revela o que está dentro de vocês. É simples de entender, não é? O que sai de mim vai revelar quem habita em mim. Então não é sobre o que o outro fez, não é sobre a situação difícil que eu estou enfrentando, não é sobre o que o outro falou, não é sobre a discussão que aconteceu, é sobre quem está governando a minha vida. É sobre quem está governando a sua vida. Porque quando a presença de Deus, ela está governando, a gente até sente dor, nós somos humanos, é normal. Mas a gente responde com mansidão. A gente até se entristece em algumas situações, também é normal. Mas a gente não fere. Eu posso até ser confrontada. Vocês podem até ser confrontados. Mas a gente não pode explodir. Porque o fruto do Espírito começa com amor. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a presença de Deus, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir isso em nós. Mas quando a presença de Deus não está governando, a emoção, ela vai falar bem mais alto. O orgulho que vai reagir. E a carne, o que vai acontecer com a carne? Ela vai dominar ali naquele momento. Lá em Gálatas 5, 19 e 21, fala das obras da carne. Coloca aí, por favor, irmão. Gálatas 5, 19, vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas.
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não é só o problema que a gente enfrenta, é o que está governando a minha vida. Duas pessoas, elas passam pela mesma situação. Uma responde com calma e a outra responde com agressividade. É o mesmo problema, é a mesma situação. Mas uma responde com calma e a outra com agressividade. O problema é o mesmo, mas o coração estava diferente. Porque uma estava sendo governada pela presença e a outra estava sendo governada pela emoção. E isso tira muito o foco de que o outro precisa mudar. E traz para a gente, eu preciso voltar para a presença de Deus. Tem uma frase que ela diz assim: relacionamentos não se quebram apenas por falta de amor, mas por falta da presença de Deus sustentando esse amor. Pense em alguém agora, só pense, tá, gente? Não precisa falar nome, só pense. Pense em alguém agora que você teve dificuldades. E no momento dessa dificuldade, você estava mais perto de Deus ou mais distante? Isso não é para gerar culpa em nós, misericórdia, tá? Mas isso é só para trazer a nossa consciência. Porque muitas vezes eu quero que o outro mude, que o outro melhore. Mas Deus, o que? Deus, Ele está nos chamando para voltar para a presença dEle. Porque a minha iniquidade, ela faz separação entre eu e o meu Deus. A minha iniquidade, ela faz separação entre eu e o meu Deus. Está lá em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Então, essa separação espiritual, a minha iniquidade, fazendo separação entre eu e meu Deus, ela o quê? Ela reflete nos relacionamentos. Porque se alguém disser que ama a Deus, mas o quê? Mas odiar o seu irmão é mentiroso. Está na palavra, não está? 1 João 4, 20. 1 João 4, 20. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como que vai amar a Deus que não vê? Então, impossível, não tem como eu separar relacionamento de Deus e relacionamento com pessoas. Porque quando nós afastamos da presença do Senhor, nós vamos nos aproximar dos conflitos. Mas quando nós voltamos para a presença de Deus, os relacionamentos, eles começam o quê? A se alinhar. Então, o tópico 1, o afastamento da presença gera ruptura nos relacionamentos. E o tópico número 2 fala assim: a presença de Deus revela e trata o coração. A presença do Senhor, todos nós sabemos que ela não vem só para nos consolar, mas ela vem para nos transformar. Porque muitas vezes eu quero que Deus vá lá e resolva o problema. Mas Deus, Ele começa o quê? Ele começa tratando o coração. Salmo 139, 23 ao 24 fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus
pensamentos. Então, esse é o lugar da presença. Um lugar onde Deus o quê? Deus, Ele revela o que está dentro de nós. Porque Deus, Ele não vai começar me mostrando o erro do outro. Deus, Ele vai começar mostrando o quê? O nosso coração. E isso não é para me condenar, isso não é para condenar vocês, mas isso é para nos curar. Porque o nosso coração, ele é enganoso, não é, igreja? Amém? Vocês estão aí? Amém? Está lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Ele é enganoso. Mais do que todas as coisas. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos certos. Mas o coração, ele pode estar o quê? Ferido. Orgulhoso. Endurecido. Pensa numa situação bem simples aí. Uma pessoa te machuca, pode ser um familiar, um amigo, a sua mãe, seu irmão, alguém fala algo que você não gosta, né? Fora da presença de Deus, a gente pensa assim, ele não devia ter falado isso comigo. Ele não podia ter falado assim comigo. Fora da presença. Na presença, Deus te mostra assim, por que que isso te feriu tanto? Dá para ver a diferença? Fora da presença, foca muito no outro. Ai, o outro aquilo. Ai, o outro isso. Ele fez aquilo, ele fez isso. Na presença, Deus traz para a gente. Por que que isso te feriu tanto? Na presença de Deus, Ele começa a revelar mágoas guardadas, expectativas frustradas, orgulho que está ali, ó, escondido, e uma carência o quê? Não tratada. Aí o que Deus faz? Porque Deus é o quê? É amor, não é? E com amor Ele vai trazendo tudo isso o quê? À luz. Está lá em Salmos 51:6, fala assim: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Eu olhei outras versões, eu estou usando a ARA, né? Mas na NAA, ela fala assim, eis que te agradas da verdade do íntimo. E na nova versão transformadora, tu, porém, desejas a verdade no íntimo. Ou seja, Deus, Ele olha o nosso coração. Ele quer um coração sincero? Sim, Ele quer. E sendo assim, Ele começa a trabalhar na nossa vida de dentro para fora. E não é só revelar o que Ele quer. Ele quer revelar, mas Ele quer tratar. Porque a palavra fala, dar-vos-ei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Vou tirar esse coração de pedra. E vou te dar um coração o quê? De carne. Está lá em Ezequiel. Abre aí, por favor, irmão. Ezequiel 36, 26. Lindo esse versículo. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então Deus o que? Ele amolece aquele coração endurecido. Deus, Ele o que? Ele cura feridas antigas. Deus, Ele tira o que? Ele tira o peso da mágoa. E o interessante é que o Senhor, Ele vai fazendo o quê? Ele vai trazendo um novo olhar. Feche seus olhos só por um instante. A gente não está terminando, tá? Eu só quero que vocês fechem os olhos. Para a gente refletir aqui um pouquinho, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer tratar muitas coisas nas nossas vidas, na minha vida. Eu sou imperfeita, nós somos imperfeitos, igreja. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos. E como se diz, está tudo bem reconhecer isso diante de Deus.
Porque é na nossa fraqueza que Ele vai o quê? Que Ele vai começar a agir. Em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De olhos fechados, em silêncio mesmo, fale assim com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer tratar no meu coração hoje? Fale assim para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer tratar no meu coração hoje? Talvez vai vir na sua mente um nome, ou uma situação, ou uma dor, ou uma lembrança. Não é sobre o outro agora, tá? É sobre o que Deus quer curar em você. Permita ao Espírito Santo, igreja, te tocar. Porque aquilo que Ele toca, Ele não abandona. Ele trata, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma. Como eu falei, Deus Ele não traz nada à luz para ferir, mas Ele traz à luz o quê? Para nos sarar. Agora olhe para mim. Muitas vezes, nós queremos ver a restauração nos relacionamentos. Como eu falei no início, não é só relacionamento entre homem e mulher, marido, esposa, entre o cônjuge. É sobre eu e vocês, é sobre você e seus filhos, é sobre vocês e a sua família, é sobre nós e a igreja. Nós queremos ver o que Deus transformando, restaurando ali os relacionamentos, sem permitir que Ele trate o nosso coração. E isso não funciona, igreja. Porque Deus Ele não vai ali, vou restaurar só essa situação aqui. Não. Ele vai restaurar a pessoa. Então Deus Ele não vai começar, vou mudar a história. Não. Ele começa mudando o nosso coração. Na presença, Deus Ele não apenas mostra para a gente o que está errado. Ele cura aquilo que está o quê? Aquilo que está machucado. Aquilo que está doendo. Aquilo que está ferido. Então, tópico número 1, nós falamos que o afastamento da presença, ele gera o quê? Ruptura nos relacionamentos. O tópico número 2, nós falamos que a presença de Deus revela e trata o coração. E o tópico número 3, último tópico, diz assim: a presença quebra o orgulho e libera o perdão. E aqui está uma das maiores chaves da restauração. Porque não é o problema que impede a restauração. É o orgulho que impede o coração de quê? De ceder. E o orgulho, né, pastor Wesley, ele é silencioso. Ele não vai aparecer dizendo assim, oiê, eu sou orgulhosa, eu sou orgulhoso. Não faz isso. Como que o orgulho vem? Ele aparece dizendo assim, eu estou certa, eu estou certa. Eu não vou ceder dessa vez, eu não vou atrás, eu não vou dar o braço a torcer. Se ele quiser agora, ele que mude. E sem a gente perceber, igreja, isso vai endurecendo o nosso coração. E o nosso coração ele vai se fechando. E ao se fechar, a gente vai se afastando. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz algo com muita clareza, que está lá em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o orgulho, igreja, ele governa as nossas vidas, a palavra está falando que Deus resiste. Mas quando há humildade, Deus vai lá e libera graça. E onde Deus resiste, consequentemente, não haverá avanço.
Mas onde há graça, haverá restauração. O orgulho, ele o quê? Ele endurece o coração. Mas a presença de Deus, ela quebranta. Quem está longe da presença de Deus se defende o tempo todo. Quem está longe da presença de Deus tem uma dificuldade enorme de reconhecer erros. Quem está longe da presença de Deus guarda ressentimento. Mas quem permanece ali na presença deseja ceder. Vem aquele desejo de ansiar restauração. Quem está ali na presença começa a reconhecer: nossa, eu errei mesmo ali. Jesus, socorre-me, me ajuda a melhorar. Porque na presença, igreja, Deus ele vai mostrando com muito amor: ei, Patrícia, você precisa mudar. E isso não é para me acusar, isso é para me alinhar. Para quê? Para me conduzir à restauração. Vamos de exemplo que fica bem fácil para a gente entender. Exemplo simples. 2 pessoas brigam. As duas têm motivo. Mas uma decide o quê? Buscar a presença de Deus. E ao tomar essa decisão, Deus o quê? Deus começa a tratar o coração dela. Então Deus vai instruindo, né? Deus vai conduzindo, e Deus vai falando assim: ó, vai lá, pede perdão, libera perdão. E mesmo ela tendo razão, ela o quê? Ela escolhe a restauração. E isso não é fraqueza, igreja. Isso é o quê? Isso é maturidade espiritual. Porque a resposta branda o quê? Desvia o furor. A resposta calma, ela vai desviar o furor. Está lá em Provérbios 15:1. Abre aí para mim, por favor. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Obrigada. Deus abençoe, Daiane. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quem anda na presença de Deus aprende a responder o quê? De uma forma diferente. Lá em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O fato é que ninguém libera perdão de uma forma o quê? De uma forma natural. Porque o perdão, ele é um processo? Sim, o perdão, ele é um processo. Mas o perdão, igreja, ele nasce lá na presença de Deus. Porque quando a gente entende o quanto Deus me perdoou, eu começo o quê? A liberar perdão também na vida do meu irmão. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Guardar a mágoa, igreja, pesa, cansa. Parece que vai endurecendo tudo ali dentro do nosso coração, né? E mesmo que por fora a gente esteja aqui aparentemente normal. Mas o perdão, ele liberta. O perdão, ele cura. O perdão, ele restaura. E não é sobre o outro merecer ou não merecer. É sobre sermos livres. Porque o perdão, ele o quê? Ele liberta. Quando a gente não perdoa, nós ficamos o quê? Nós ficamos presos àquilo que aconteceu. Mas quando nós liberamos o quê? Perdão, nós experimentamos a cura. Porque onde houver o quê? Onde houver orgulho,
a restauração, irmãos, ela não vai fluir enquanto o coração ele estiver ali endurecido. Deus ele não vai encontrar o quê? Um espaço ali para agir, não. Mas quando o meu coração ele se render, quando eu deixar de lado o meu orgulho, Deus o quê? Deus ele entra com cura. E aquilo que aos nossos olhos parecia impossível, começa a acontecer. Os corações que estavam distantes se aproximam. E o que estava o quê? Quebrado, começa a ser o quê? Restaurado. Então o orgulho, ele impede o agir de Deus. Mas um coração rendido, ele atrai o quê? A graça que restaura, que transforma. Então, se a gente for olhar para tudo que eu falei aqui hoje, dá para a gente perceber o quê? Que tudo começa na presença. E tudo é restaurado na presença. O homem, ele se afastou? Sim, ele se afastou. Mas Deus o quê? Com a sua infinita graça, com a sua misericórdia, Ele nunca nos deixou. Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quero chamar o ministério de louvor aqui, eu estou quase terminando. E essa pergunta, ela não é apenas para Adão. Ela é para mim, ela é para vocês. Nós estamos perto, nós estamos distante. Nós estamos na presença ou nós estamos escondidos? Porque ao longo dessa palavra o Senhor nos mostrou que o afastamento da presença de Deus gera ruptura nos relacionamentos. Que a presença, ela o que? Ela revela e trata o coração. E que na presença o orgulho é o que? É quebrado. E o perdão, ele é o que? É liberado. Então Deus, ele não vai tentar apenas consertar o que? Situações. O Senhor, ele está nos chamando para voltar para a sua presença. Porque quando nós voltamos, o nosso coração, ele é curado. Quando nós estamos na presença, o orgulho perde força, igreja. O perdão flui. E os relacionamentos, eles começam ali, a ser o quê? Restaurados. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Se tem alguma situação na sua vida mal resolvida. Se você entrou aqui com feridas que ninguém vê. Mas o Espírito Santo, igreja, ele vê. E ele não apenas vê. Obrigada, Jesus, por isso. Ele não apenas vê, mas ele quer tratar. Ele quer restaurar, ele quer curar. Lá em Salmo 147:3. Esse agora que eu vou usar a NAA. Que eu estava usando a ARA, mas diz assim: ele sara os de coração quebrantado e trata das feridas deles. Esse aí é a ARA, né? Mas é isso daí mesmo. Então não leve o orgulho com você. Não leve a mágoa com você. Não leve o peso, igreja, que Deus quer tratar nas nossas vidas, porque Ele tem muito para tratar. Como eu falei, nós somos imperfeitos, cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas é muito importante nós estarmos na presença, porque a presença do Senhor, ela é poderosa para restaurar o quê? A nossa vida. E eu quero te convidar a fazer algo bem simples, a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto o ministério adora o Senhor, se coloque de pé e coloque a mão no seu coração. E diga assim comigo: Senhor, mais forte, Senhor, eu estou e ficarei e voltarei para a tua presença. Deus, quebra o meu orgulho, cura o meu coração, cura as minhas feridas, me ajuda, me ensina a amar, a perdoar o meu irmão. E dessa forma que você está, comece a adorar o Senhor. Agradeça pela bondade.
pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Oh, Deus, obrigada, Senhor. O Senhor nos conhece, Deus. Venha quebrantar, sim, Senhor, o nosso coração, Pai. Venha nos transformar. Deus, tenha liberdade, Senhor. Liberdade, Senhor, na minha vida. Liberdade na vida dos meus irmãos. E venha nos encher, Senhor, para que então, Senhor, o Senhor possa nos usar. Porque nós não estamos aqui por estar, Jesus. Algo o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Deus. Deus nos usa, Jesus, sim. Usa-me. Ser usados, Pai, da maneira, Senhor, que te agrada, Deus, a qualquer momento, Senhor. Usa-nos, Senhor. Quebrantando, Senhor, os nossos corações e nos transforma, Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só ti. Para que então Ele nos use. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha-me as cercam ao meu. Nós queremos, Deus, qualquer hora. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Deus. Sim, Senhor. Quebranta, Jesus. Nos transforma e vai nos enchendo. Aplauda o Senhor nessa noite, igreja. Glória a Deus. Pastor.